Boa tarde. Estamos agora aqui em frente ao centro de eventos, onde no dia 1º e 2 de agosto acontecerá a primeira cruzada evangelística ministrada pelo profeta Davi Garcia. No início da tarde, batemos um papo com o Davi. Ele nos deu mais informações sobre esse evento. Vamos acompanhar. Boa tarde, Davi. Boa tarde, Alex. Você prefere que chama de Davi ou de Apóstolo Davi? Davi. Davi. Tudo bem, Davi? É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para essa entrevista, viu? Muito obrigado por essa oportunidade. Eu tenho que te agradecer pelo privilégio de estar aqui com você e a gente poder falar um pouco sobre o que Deus vai fazer aqui em Nepomuceno. Muito obrigado. Gratidão. Tá, joia. Davi, conta pra gente um pouquinho, porque você já me disse em off, né, que você é natural de Nepomuceno e você depois saiu de Nepomuceno e foi para o mundo pregar a palavra de Deus, como diz a Bíblia, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Isso mesmo. Eu me converti no ano de 2005. Então vai fazer agora 20 anos, né? Em setembro. E nisso Deus trouxe duas profecias. Uma profecia praticamente quando eu tinha 19 anos e depois passou bem mais tempo que o Senhor trouxe a mesma profecia que ia me levantar como ministro do Evangelho para ir pelo mundo, pregar o Evangelho, me usar com sinais, prodígios e maravilhas. E começou toda essa história. Fui cuidar e pastorear uma igreja em Coqueiral. Depois fui para Lavras. De Lavras Deus me levou para a África do Sul, em Uganda, Kampala, Congo. Depois eu fui na Colômbia, em Bogotá. De Bogotá eu fui para a Argentina. Da Argentina eu já fui para o México, Portugal, Espanha. E agora em agosto eu estou indo para os Estados Unidos. Ao todo são 28 viagens internacionais, fora os estados do Brasil que o Senhor tem me levado a ministrar a palavra. E o nosso amigo Espírito Santo tem se movido com sinais, prodígios, maravilhas, como você falou. Sou aqui da cidade de Nepomuceno, então quando eu chego numa cidade, num estado, num país, eu falo: Deus, muito obrigado. O Senhor levantou uma pessoa tão pequena, numa cidade que também é pequena, para glorificar o teu nome na nossa nação e nas nações. Aqui, então, como é que foi sentir esse chamado? E durante esse tempo, assim, tem aquela experiência, uma experiência marcante, assim, que você pode contar pra gente? Tem. Aqui em Nepomuceno, antes de me converter ao Evangelho, todo mundo me conhecia como Davi do Som. Eu trabalhei muitos anos prestando serviço de som aqui em Nepomuceno, com carro de som também, publicidade. E no ano de 2004, eu passei uma situação muito difícil no casamento. E foi quando a gente começou a frequentar uma igreja evangélica, a gente começou a ouvir a palavra de Deus. E ali o Senhor foi alinhando, foi restaurando o meu casamento. E eu lembro que dia 8 de abril de 2004, veio um pregador pregar a palavra e ele me entregou essa palavra. Deus vai te levantar como um homem de Deus para ensinar, para ministrar a palavra de Deus no Brasil e nas nações. E foi a primeira experiência ali que eu vi que Deus tinha algo comigo, Deus tinha algo a mais. E eu cheguei em casa e falei para minha esposa assim: eu estou disposto a abandonar tudo que eu faço para servir a Jesus de verdade. Você está comigo? Ela falou: eu estou com você. Então, esse foi o pontapé inicial, vamos dizer assim, né? Mas em 2008, eu recebi um convite para ir para Lavras. E eu falei: Deus, eu quero que o Senhor confirme comigo. E eu fiquei 3 dias em oração e jejum. Eu tinha um estúdio de gravação, que era terça, quarta e quinta-feira. E Jesus, às 5 horas da tarde, mais ou menos, na quinta-feira, ele disse: filho, deixa a sua casa, deixa o seu trabalho, deixa os seus negócios. Na época eu era até candidato a vereador, deixa a política e vai para a cidade de Lavras. E eu falei: meu Deus, eu vou abrir mão de tantas coisas. E ele falou assim: você vai abrir mão das suas coisas para cuidar das minhas coisas. Então, para mim, foi uma experiência tremenda, poderosa que Deus fez. Que legal, que interessante, né? Então, você tinha uma empresa aqui de publicidade, aí você decidiu, porque recebeu uma ordem de Deus, que ia deixar seus clientes, inclusive deixou bastantes amigos, com certeza, e resolveu tomar essa decisão e ir embora para seguir a Deus. Isso. Pra você ter uma noção, na época aqui eu tinha aproximadamente 49 clientes
E fora outros lugares que eu prestava serviço também de publicidade. Eu já não trabalhava com som, mas só com a publicidade. Em amigos, familiares, né? E seguir essa ordem que o Senhor Jesus deu. E louva a Deus por isso. Por ter acreditado, ter obedecido e ter seguido. Uhum. Você disse aí também que já viajou por vários países, né? Trabalhando para Jesus, trabalhando para Deus, né? Você disse que foi em Nigéria, na Colômbia, né? Bogotá, foi também em Portugal, Espanha, África do Sul, vários lugares. Idiomas diferentes, cultura completamente diferente. E tem alguma coisa assim que marcou você bastante em um desses países? Uma coisa engraçada ou uma coisa diferente? Uma coisa que marcou, que foi marcante para você? Sim. Quando eu fui na África do Sul, então, na África do Sul é totalmente o contexto diferente do nosso Brasil. E eu vi muitos milagres. Mãe chegando com a criança já alguns dias que já estava falecida e falou: eu trouxe aqui porque vocês têm falado de um Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagres. E ali, olhando para aquela criança voltou à vida. Nossa. Então foi algo assim espetacular. A primeira vez que eu fui no México, né? Se fala muito sobre pimenta, chile, né? E é interessante porque para eles é normal, né? Para eles é normal comer pimenta e colocar a pimenta no dia a dia para eles ali. Mas o que me chamou a atenção, que foi mais engraçado, é o café da manhã. Porque o café da manhã deles é às 10 horas da manhã. Pra gente aqui é 1 hora da tarde. Nossa, muita diferença. Quando eu cheguei lá, o pastor falou assim: que hora que você toma café no Brasil? Eu falei: 6, 7, às vezes 8. Foi, mas aqui é às 10. E eles pedem a tortilha, que seria uma massa de pastel, só que era feito de milho. Não. E eles pegam o feijão preto, põem em cima dessa massa, aí coloca carne, queijo, bastante pimentão e pimenta. Então, esse já é o principal do café da manhã. Como a gente não tem o hábito, né? Eu achei aquilo ali muito interessante. Falei assim: nossa, isso aqui pra gente seria um almoço, né? Não, pra eles é o café da manhã. E o almoço deles lá é 3 horas da tarde. Que pra gente aqui é 6 horas da tarde. Tá. E outra coisa que me impactou muito no México foi uma criança que ela levou numa igreja onde eu estava ministrando. Igual você falou, todos esses lugares que eu vou, o objetivo é a salvação de almas e a manifestação do poder do reino de Deus com sinais, prodígios, maravilhas, curas e libertação. E o pai trouxe essa criança, e quando essa criança nasceu, faltou oxigênio para ela no cérebro. Então ela tinha uma deficiência muito grande para conseguir se locomover. E ela estava sentada com o pai na escada, eu não observei isso. Nossa. O Espírito Santo me tocou para ir lá orar por ela, então eu abracei aquela criança e comecei a orar por ela, pedindo que o poder de Jesus viesse sobre ela, que o poder do Espírito Santo se manifestasse na vida dela. E de repente eu falei para aquela criança assim: corre. Aí o pai olhou para mim assim, assustado. Ela olhou pro pai assim, olhou pro lado e saiu correndo na frente da igreja. Isso. E o pai correndo atrás, ele chorava, glorificando a Deus por aquilo, porque nunca tinha acontecido aquilo. Não acreditou Ele não naquilo. acreditava. Aí chegou um momento que ele ficou tão impactado, o poder de Deus naquele lugar, ele caiu no chão, ficou prostrado, e a menina correndo na frente do altar, em cima do altar. Foi algo assim extraordinário. Imagino. Foi algo incrível, uma experiência que me marcou muito também. Essa é inesquecível, né? Essa é uma das mais inesquecíveis. Essa é uma das mais inesquecíveis, porque aí depois o pastor mandou o áudio dizendo, né, a respeito. Porque no México é o seguinte: quando acontece uma coluna milagre, eles vão pro médico e faz o laudo realmente do que aconteceu. E como ela e como é hoje. E eu já fui agora 8 vezes ao México, tô indo agora em outubro novamente. E todos os lugares que eu fui, dos estados que eu fui, das cidades que eu fui, sempre acontece algo sobrenatural. Um dia o Senhor pediu para me orar para um surdo. E eu perguntei assim: só quem pode dar o testemunho aqui que foi curado da surdez, que não ouvi? Foi 4 pessoas. Que isso, é?
Então me marcou Campo muito, Firmado. foi muito forte. E a gente está muito feliz de ver o que Deus tem feito, né? Uhum, Tanto no Brasil como nas nações também. verdade. Agora eu gostaria que você contasse pra gente como é que surgiu esse projeto Fogo para Nações, quantos integrantes fazem parte e qual que é o propósito desse projeto? Fogo para as Nações nasceu de um chamado de Deus específico, né? Porque hoje a gente não vê uma manifestação como antes do poder de Deus, com sinais, prodígios, maravilhas, o alto nível de salvação, né? Como a gente vê aqui em Atos dos Apóstolos, a Bíblia é muito clara, deixa muito claro sobre isso. E o apóstolo Branco, né? Ele é líder da igreja em Botucatu, Palavra da Salvação, São Paulo, né? São Paulo, interior de São Paulo. Então nós somos amigos há muitos anos. E a gente tirou um período de oração, jejum, um período que eu sempre vou lá para estar ministrando. Um dia nós começamos a orar especificamente para isso. Deus, o que o Senhor deseja mais de nós? O que o Senhor espera mais de nós? O Senhor tem nos dado tanta oportunidade de ministrar a palavra, mas o que o Senhor deseja que a gente possa fazer a mais por reino de Deus? O que o Senhor deseja de nós? E nós começamos a orar e nasceu o Fogo para as Nações. Fogo para as Nações, ele é um ministério que o foco dele é ganhar almas e manifestar o poder de Deus, com sinais, prodígios, maravilhas, salvação de almas, restauração de vidas. O que aconteceu na última cruzada agora em Campos Gerais, tremendos testemunhos aconteceram. Por quê? A gente vê que cada cidade é um território, cada cidade tem uma necessidade. Então o Senhor tem nos direcionado aonde ir. E como filho de Nepomuceno, como Deus tem feito tantas coisas ali fora, por que não fazer na minha cidade? Verdade. Cidade que eu sou daqui. Natural do Natural de Nepomuceno. Nepomuceno. E o apóstolo Branco, ele faz parte da equipe. O profeta Thomas também mora em Suzano também, é um menino de Deus. Então nós começamos a caminhar junto, não agora, já tem uma história, já tem uma bagagem. E com isso vem uma equipe também de intercessores, de pastores lá de Botucatu, vem a equipe também de Labras para estar servindo aqui na intercessão, na recepção, na área do louvor também. Então nós unificamos, né? Todos aqueles que se dispuseram estão dizendo sim para o ID do Senhor. Nossa função e nosso propósito de poder Nepomuceno é servir a população de Nepomuceno. Coisa boa. Porque nós cremos que Deus está nos trazendo aqui para essa cruzada 1 e 2 de agosto com propósito. Porque sabemos que Nepomuceno tem um potencial tremendo para romper, para avançar, para crescer. Está do lado da Fernão Dias, né? Nós temos a certeza que famílias vão ser restauradas, lares vão ser restaurados, pessoas vão ser restauradas, curadas, libertas. Que é nisso que cremos, é isso que pregamos, é isso que esperamos. Servo de Jesus. E pra gente finalizar esse bate-papo nosso, fala pra gente o que as pessoas podem esperar dessa cruzada evangelística que vai acontecer aqui no dia 1 e 2 de agosto, repetindo, vamos frisar bastante essa data, né? Dia 1 e 2 de agosto, ó, marca essa data porque vai ser muito especial. O que as pessoas podem esperar? Boa pergunta. Há uma expectativa nos céus de realizar grandes feitos. Jesus disse que nós cremos, nós vamos fazer as obras que ele fez e obras até maiores. Então há uma expectativa nos céus. Então qual que é a expectativa das pessoas? Você que está ouvindo essa matéria aqui, essa entrevista, você tem que vir para cá, para o centro de eventos, com uma grande expectativa. Que vai acontecer algo sobrenatural na sua vida. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus pode. Aquilo que o homem não tem como realizar, Deus vai realizar. Você tem que vir com essa expectativa. Realmente eu vou viver o meu milagre. Realmente eu vou viver algo extraordinário. Realmente eu vou viver algo que eu nunca vivi na minha vida. Quando a gente vem com essa expectativa e com essa fé, porque o mundo espiritual ele responde à fé. Quando você tem essa fé e essa certeza que algo vai acontecer, eu já quero até liberar essa palavra sobre a sua vida. O seu milagre vai dar o que falar. Verdade. Então eu tenho certeza absoluta que algo sobrenatural vai acontecer. Isso aqui é até porque a fé é uma certeza daquilo que a gente não vê, né? E a gente chama a existência daquilo que não existe como se existisse. Uhum. Então é a certeza, a plena convicção que eu vou viver algo extraordinário de Deus. Bacana. Davi, muito obrigado pela entrevista. E se você quiser deixar mais alguma palavra, falar mais alguma coisa, fique à vontade. Sim, Alex, eu passei aqui em Nepomuceno
distribuir cartas nas igrejas, né, convidando as igrejas, os pastores, todos os membros da igreja para estar presente com a gente. Os contatos que eu tinha no WhatsApp também mandei a carta convite, né? Então gostaria de convidar o povo, a população geral de Nepomuceno, nossos irmãos em Cristo também, as igrejas para estar junto, porque Deus se move extraordinariamente na unidade. Verdade. Né? Deus, ele ama a unidade, Deus, ele quer ver o seu povo unido. Eu acho que esse momento, essa cruzada, vai ser um marco para a nossa cidade. Com certeza. Então, quanto mais a gente estiver unido, porque eu sempre falo, aonde há acordo, haverá manifestação do poder de Deus. Jesus disse, se 2 de vós concordar acerca de qualquer coisa aqui na terra, vai ser feita lá em cima. Né? Entendeu? Então, imagina uma cidade entrando em acordo para que realmente Deus faça algo extraordinário. As igrejas em comunhão, unidade, juntos aqui para louvar e adorar o Rei Jesus. Você imagina? Ah, bem, com certeza. Então, dia 1 e 2 de agosto, o lugar de toda a população é aqui. Aqui, às 7 horas da noite. Venha você, sua família, seus amigos, vizinhos, pessoas mais chegadas, pessoas que você ama. Convida para participar com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai fazer história e mudar a sua história. Em nome de Jesus. Amém. Alex, prazer. Obrigado, Davi. Obrigado. Deus abençoe.